Olá, audiência qualificada e abençoada da nossa queridíssima Rádio Vim FM 91,9, a frequência de Deus, aí a frequência do amor. E nós estamos agora também com as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, aí pelo aplicativo, você que está nos ouvindo e está nos acompanhando. Aqui é o Juliano Mioto e nós estamos com mais um programa Negócios de Valor. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é uma amiga pessoal, inclusive, né, que é empresária, atua há muitos anos no setor do varejo, né, na área de varejo. Ela criou uma importante marca, né, e a gente vai falar um pouquinho disso, uma marca que alcançou renome nacional, de moda fitness, e hoje ela é vice-presidente da Associação Comercial do Estado de Goiás, ela é vice-presidente da Associação dos Lojistas do Flamboyant, é vice-presidente do Sindlojas, diretora da Federação do Comércio, enfim, é uma multipessoa. E ela também, nos horários vagos, ela encontra um tempinho para ser mãe, esposa, filha e amiga. Enfim, essa é a minha amiga Marisa Carneiro. Tudo bem, Marisa? Tudo bem, Juliano. Obrigada aí pelas palavras de deferência. Boa tarde, ouvinte. Um prazer estar aqui conversando com você. Olha, o prazer é todo nosso e esse é mais um programa Negócios de Valor. E eu quero que você fique ligado aí, porque hoje a gente tem uma história de vida que vale a pena. Às vezes a gente fica vendo o quanto é difícil empreender, o quanto é difícil fazer as coisas, e a gente acha que, vê as pessoas que já estão mais um pouco à frente, a gente acha que tudo é fácil, então a gente está com esse programa justamente para a gente trazer histórias de pessoas que conseguiram conquistar, né, um espaço, conseguiram fazer alguma coisa importante. E aqui está a Marisa. Eu queria que, Marisa, você começasse aqui dizendo para a gente por que você, quando foi e por que você decidiu ser empreendedora num país que é completamente hostil ao empreendedorismo. Então, acaba que quando você é muito jovem, você não toma essa decisão, né? Você não tem essa certeza de que caminho seguir. Quando eu fui prestar vestibular, eu acabei fazendo direito, até por uma recomendação assim, dos meus pais, que na época eu estava na dúvida em que segmento iria atuar, qual que seria meu ramo, minha profissão, né? Aos 17 anos a gente não sabe muito sobre o que quer fazer na vida, né? E eu acabei entrando para a faculdade de Direito, aos 18 entrei num estágio, tive a oportunidade de ficar com um renomado advogado, que é o Dr. Juliano Castro Veiga, fiquei um ano estagiando com ele, e apareceu uma oportunidade de estar junto com a minha mãe abrindo uma loja. Na verdade, minha mãe sempre foi do varejo, meu pai da indústria, e ela resolveu, junto com o Shopping Bougainville, abrir uma loja, já que ela tinha fechado a loja dela um ano antes. E meu pai me chamou para que eu pudesse ficar um ano com ela, enquanto eu estava na faculdade, seria uma coisa provisória, só para auxiliá-la. E aí veio essa busca aí por uma marca, né, para levar para o shopping estava inaugurando, precisava de trazer novos produtos para Goiânia, e eu fui com ela para São Paulo procurar essa marca. E visitamos vários empreendimentos, vários shoppings, e acabou que eu me lembrei que a gente tinha passado férias no Guarujá, e eu me lembrei de uma loja que tinha uma fila enorme, e eu não conseguia entrar na loja porque ela tinha justamente uma fila enorme na porta. E aí liguei para o shopping e acabei parando lá na Pacalolo. Será que o ouvinte aí se lembra da Pacalolo? Eu acho que os nossos ouvintes mais novos talvez não vão saber, né? Mas aqueles que já têm um pouco mais assim, de maturidade, né? Os acima de 35, acima de 35, com certeza tiveram um produto já Pacalolo. sonhou em ter uma roupa da Pacalolo. Eu já sonhei em ter uma roupa da Pacalolo. Eu não consegui nem entrar na fila, Marisa, olha só. Mas e aí então? Pacalolo aí você foi uma viu... marca muito desejada, né? Foi uma escola na minha vida, porque quando nós fomos quando eu procurei o Beto, o proprietário da marca, ele não tinha lojas fora de São Paulo, estava iniciando um projeto de franquia, e Goiânia acabou recebendo a primeira loja fora do estado de São Paulo da Pacalolo.
E foi assim, foi um sucesso absoluto, né? Eu acho que eu comecei muito bem, né? Eu imaginava naquela época que o comércio era assim, fila na porta, todo mundo querendo o produto. Eu me lembro quando a gente abriu a loja, nós ficamos anos vendendo com senha. Imagina isso no comércio. O que é hoje, né? Você tem uma senha para você entrar. É completamente atípico, né? Completamente atípico. Então mas eu tive a conseguiu oportunidade fazer esse projeto, né, da eu tive a oportunidade de vivenciar muito esse crescimento, né, da Pacalolo. Chegamos a ter 4 lojas da Pacalolo em pouco tempo. Minha mãe acabou saindo, porque como a Pacalolo era uma coisa muito jovem, ela acabou não se identificando. E aí a minha irmã mais nova, quando a gente resolveu abrir a segunda loja, ela já veio ser minha sócia, que é minha sócia até hoje, que é a Tina Carneiro, que era também aí conhecida aí na cidade como a estilista da Body for Sure, né? E depois da Pacalolo, já no sistema de franquia, nós acabamos abrindo mais 2 marcas, também franquias, que foi a Sweet Factory e a South America. Chegamos a ter 8 lojas. E como tudo que é bom não dura para sempre, eterno, né? A Pacalolo, depois de uns 6, 8 anos, começou a ter grandes problemas, né? Ela cresceu demais, chegou a ter 250 lojas na cidade não, no Brasil. Cresceu muito e talvez por um descontrole, né? Acabou perdendo a mão e pediu concordata. Nesse mesmo tempo, né, da concordata da Pacalolo, a Sweet Factory, que era uma loja de balas, e acho que também o pessoal, os ouvintes aí devem se lembrar, né? Nos shoppings, aqueles quiosques de balas importadas, foi a gente que trouxe o marshmallow para a cidade. E aí a Sweet Factory também com problemas. E nós ficamos aí com vários pontos, né, nos shoppings e as marcas em concordata. Sem conseguir entregar produto, Exatamente. passando dificuldade. Nós ficamos, só para você ter ideia, Juliano, nós ficamos na Pacalolo 1 ano e meio sem receber nenhum produto. E o Beto, quando fechou as lojas, né, depois ele acabou realmente indo, infelizmente, à falência, eles nos deu uma licença para fabricar. Nessa época a gente estava começando com a Body for Sure, ainda era o nosso negócio embrionário, pequenininho, e depois, com essa licença, nós começamos a produzir Pacalolo. Ele passou alguns fornecedores e eu, juntamente com mais 2 franqueados de Belo Horizonte, fizemos um time aí para produzir, para que as lojas pudessem se sustentar. E foi aí que começou a Body for Sure, que era muito pequenininha. A gente foi aprendendo e, de repente, eu tive realmente que sentar com a minha sócia e a gente decidiu o que fazer. Ou a gente saía do mercado, né? Vendia os nossos pontos, ou nós realmente iríamos escolher uma marca para continuar o negócio. E foi aí que veio a Body for Sure, que é a nossa história maior, né? Que é uma marca de fitness e que nós ficamos 21 anos com ela. E que foi realmente a minha trajetória toda aí. Ela foi para a indústria, né? Para a confecção. E foi muito legal, porque assim... agora, tudo que eu vivenciei com a Pacalolo, principalmente as dores, né? Que a gente vivenciou, as dificuldades que nós tivemos... Essa indústria de shopping também não é fácil, né? Você manter uma loja em shopping durante muitos anos não é fácil. Foram muitos e muitos desafios, muitas derrotas, muitas vitórias, mas muitas derrotas também. Eu acho que tudo isso fortaleceu para que a gente realmente tivesse a bagagem para começar a construir uma marca, né? Que foi o caso da Body for Sure. E no caso, quando vocês começaram a Body for Sure era inexistente praticamente, né? Uhum. No mercado vocês tiveram todo o processo de criar a marca, de dar uma identidade, de fazer com que a Body for Sure se tornasse conhecida. Ela tinha lojas em outros estados no começo. Como é que foi esse processo até vocês criarem de fato? Porque a Body for Sure, hoje eu creio que a maioria das pessoas, quando escuta o nome, é difícil você não ter a associação, não conhecer, né?
E até me lembro um dia que a gente estava lá em São Paulo, eu te perguntei como é que você se sente, né? Vendo que você construiu uma marca que agora está no país inteiro, né? Conta pra gente como é que foi esse processo, assim, para você criar. Foi fácil? Teve muita dor pelo caminho? Enfim, conta para o nosso ouvinte aí um pouquinho disso. Olha, eu acho que nada no mundo do empreendedorismo é fácil, né? Não existe. Fácil é uma palavra que não existe, é no mundo de quem quer empreender, né? Tudo tem muitas dificuldades, os caminhos são tortuosos, mas quando nós decidimos que iríamos realmente investir na Body for Sure, a nossa grande dificuldade era não ter a indústria, né? Então nós começamos a gente desenhava o produto e industrializava com outras empresas. E aí começamos a formar a nossa rede de representantes para a venda multimarca fora do estado de Goiás. E quando você está na mão de um fornecedor ou de alguns fornecedores, fica bem difícil a entrega, né? Porque quando você vende uma coleção, você tem aquele prazo para entregar para o seu cliente. E muitas vezes a indústria parceira, ela não está no mesmo time seu, né? Então esse foi o primeiro grande dificuldade. Nós conseguimos montar uma rede forte de representação, conseguimos fazer uma bela coleção, conseguimos vender muito, mas não conseguimos entregar. Então, os 3 primeiros anos, quando que nós ficamos aí dependendo de uma outra indústria para a confecção dos produtos, foi um tempo muito difícil, muito difícil. Nós, inclusive, pensamos em desistir várias vezes. E aí, meu pai é da indústria, né? Da indústria de laticínios, não tem nada a ver, mas ele teve um papel importante aí de dizer que a gente tinha de ser perseverante, que ia dar certo e que a gente precisava de confeccionar, né? E eu me lembro da conversa com meu pai, quando ele falou que a gente tinha de ter uma confecção, montar uma confecção, senão realmente não ia dar certo. E eu falei, mas eu nunca vi uma máquina de costura, né? Eu não sei manusear, como é que eu vou abrir uma empresa daquilo que eu não sei fazer? Eu sei vender, né? Eu sei montar vitrine, eu sei ter o contato com o cliente, sei fazer pedido, mas não... então foi aquele desafio mesmo, né? E aí nós resolvemos aquele negócio do pequeno empreendedor. Vai lá no Sebrae, né? Pergunta como é que se começa. Aí contratamos uma consultoria do Senac, que nos auxiliou na época a escolha das máquinas de costura. Fomos ao Banco do Brasil, pegamos um financiamento de FCO. Então, isso tudo que o pequeno empreendedor passa, né? De ter que buscar o recurso para realizar aquele sonho, né? Aquele projeto. E nós passamos por todas essas etapas. Aquele negócio nunca foi fácil, né? Mas é uma coisa que você vai aprendendo. E esses órgãos nos ensinam muito, nos auxiliam muito. Eles auxiliaram muito no processo. E com essas consultorias e com esse recurso, né, que nós conseguimos aí do FCO, nós realmente conseguimos aí montar nossa indústria, né? Chegamos a ter 150 funcionários. Aí sim, aí foi um recomeço, né? Porque quando nós não entregamos, nós acabamos perdendo esses clientes, né? Os clientes ficaram chateados, que compraram uma vez, não conseguimos entregar tudo, compraram a segunda vez, não conseguimos entregar. E então foi recomeçar. Até então, antes você tinha muito cliente, mas não tinha o produto para entregar. Exatamente. Agora você tem o produto para entregar e tem que refazer toda a rede de clientes. Exatamente. Então, inclusive os próprios representantes difícil, também, que desacreditaram, né, na nossa empresa no começo, muitos não quiseram continuar. Eu imagino, você nova também, né, muito nova, sua irmã Sim. também muito nova, e isso acaba que a pessoa já pensa, essas meninas aí, será que elas agora vão conseguir, né? Enfim, né? Realmente deve ter sido um grande desafio, né? E também pelo fato de nós não termos, né? Aqui em Goiânia, a indústria o polo de confecção é muito forte e ele é muito familiar, né? Então, assim, aqui todo mundo, a maioria das empresas maiores que estão nesse ramo, e até as médias e pequenas também, é sempre assim, passa de pai para filho, de mãe para filha. E então assim não existia muito espaço
vamos falar, isso tem 20 anos, né? A internet praticamente não existia, né? Então a gente não tinha muito como pesquisar. Então nós dependíamos realmente da criatividade, da coragem, né? Para fazer acontecer. Muitas vezes, então assim, a gente errou muito por falta de conhecimento mesmo, né? De ter uma outra indústria para se espelhar, ter um outro empresário para falar. Eu costumo dizer hoje que eu e minha irmã vivemos num mundo solitário muito tempo, né? Um mundo solitário de poucas trocas, né? Porque a gente não tinha muito... a gente não falava com outras empresas, não falava com outros empresários, ficava o dia inteiro absorvido. Fábrica é uma coisa que te consome, né? Então chegava às 7 horas da manhã. Vocês tinham lojas também. Tinha as lojas também. Tudo, né? E filho, e marido, e casa, pois né? Então era uma jornada extensa em que a gente acaba meio que ficando dentro do casulo mesmo, e aquele negócio, só produzir, vender, entregar, produzir, vender, entregar, fazer coleção. Mas foi um tempo assim maravilhoso, né? Eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que foi de colocar a Body for Sure a nível nacional. Acho que uma das poucas marcas realmente que conseguiu essa abrangência, né? A gente tinha uma clientela, 40% do nosso faturamento era de São Paulo, né? São Paulo é um público exigente, e a gente conseguiu entrar muito bem nesse mercado. Eu acho que as nossas coleções eram muito bem feitas, e a gente também conseguiu prestigiar muito a nossa terra, né? No início, as pessoas perguntavam, quando a gente ia vender, perguntavam muito assim, mas é de Goiânia? Mas por que vocês são de Goiânia? Como se fosse uma coisa estranha ser de Goiânia. E é interessante, aí também entra a CIA Marítima, né? E aí você também é franqueada da CIA Marítima, que é de moda praia, né? Onde que entra a CIA, e parece que tem uma relação aí com depois você vender a Body for Sure, né? Sim, a CIA Marítima aconteceu porque a nossa grande parceira na tecelagem, nos tecidos, era a Rossetti, né? O grupo Rossetti, que é uma das maiores tecelagens da América, de tecelagem, de São Paulo, e a Rossetti que fornecia nossos tecidos. E nós fazíamos muito tecido com tecnologia, né, desenvolvido por eles, e era o nosso parceiro. E a Rossetti, ela é dona de algumas marcas, né, de moda praia, de lingerie. Então, o grupo Rossetti é dono da Slog, da Água Doce, da Companhia Marítima, da Valizer, né, que é uma conhecida também. Mas o negócio principal deles é a fabricação de tecido, né, a tecelagem. E o Beni Rossetti, que já era nosso parceiro há muitos anos, quando resolveu colocar a Companhia Marítima, que ela era só multimarca, né, quando ele decidiu colocar a Companhia Marítima para o mundo da franquia, né, para abrir loja própria, abrir lojas pelo Brasil, ele insistiu muito para que nós fôssemos os franqueados. Na época que ele nos convidou, até achei que fosse meio sem sentido, né, mas ele acabou nos convencendo. Falou, você já tem loja, você já cuida das suas lojas na cidade, mais uma loja não vai te causar transtorno, eu queria que fosse você, que seja parceira, enfim. Acabamos abrindo a Companhia Marítima, e na época a gente tinha mais relacionamento com o Gustavo, que era da tecelagem, aí essa aproximação com o Beni acabou gerando, ele foi conhecer a nossa indústria, e aí ficou muito bem impressionado e acabou brincando que eu trabalhava demais, né? Que a gente fazia. Ela falou, nossa, tem uma estrutura, porque o grande diferencial que eu acho que a gente teve na nossa marca foi exatamente era que todo o processo era feito aqui interno, né? Então a gente fazia desde o desenvolvimento do tecido, estamparia, todos os tecidos eram exclusivos, estampados, o desenho, né? Era feito no nosso estúdio, a gente tinha era comandado pela sua irmã, pela minha irmã. A gente fazia todo o desenho, depois mandava para São Paulo esse desenho, aí vinha o tecido estampado, aí fazia peça piloto, fazia catálogo, mostruário. Então eram vários departamentos, né? E ele ficou muito impressionado porque normalmente as empresas não fazem, elas terceirizam muito, né? Terceiriza modelagem, terceiriza criação.
não se envolvem tanto em produzir tecidos autorais, né? Na nossa coleção não existia o que não fosse autoral, né? Aí nós fizemos várias coleções, eu acho que você deve se lembrar aí de poteiro, de cora coralina, sempre valorizando as coisas locais. As coisas locais, os profissionais locais. Agora uma coisa, assim, a gente já está quase finalizando aqui esse primeiro bloco. Você acabou vendendo a marca Body for Sure, né? Sim, vendi. Aí nós vendemos há 4 anos atrás para o Benny Rossetti. Então hoje. O próprio pessoal da Semarítima. Da Semarítima, exatamente. E hoje eles estão com a Body for Sure. Quando aconteceu, né, que nós vimos lá no Oscar Freire, a loja, né? E aí você me fez essa pergunta, né? Como é que você se sente? Você não fica triste, né? De repente não tá mais com a marca? Eu falei, não, eu fico muito feliz. Eu acho que todas as vezes que eu torço muito pela marca, ainda tenho loja aqui, né? A loja física, né? Física, ainda é aqui. E eu sou super feliz de ter ela aí agora, mais do que nunca, no Brasil inteiro. E daqui a pouco no mundo. Ó, a gente vai para um pequeno intervalo comercial. E a gente volta daqui a pouquinho com Negócios de Valor. Olá, ouvintes da Rádio Vinha FM, você que está nos acompanhando aí no Negócios de Valor, nós voltamos aqui do primeiro bloco. E continuamos aqui com a nossa querida convidada Marisa Carneiro. Eu sou Juliano Mioto, nosso programa aqui Negócios de Valor. E no primeiro bloco a gente estava falando, Marisa, você estava dizendo que você tinha vendido, né, a sua marca, né, a Body for Sure, para uma empresa, né, nacional, né, a Rossetti, né, o grupo Rossetti, que é dono de outras marcas. E aí, o que aconteceu? Você vendeu a empresa, a maioria das pessoas pensaria assim, eu vou vender a empresa, vai aposentar agora, né? Vai curtir a vida, né? Vai viajar, né? E você, foi fazer o que depois de vender a empresa? Então, depois que a gente assinou o contrato, ainda fiquei mais um ano no processo de transição, mas eu sempre tive um sonho pessoal, né? De passar um tempo fora com meus filhos. Eu tenho 3 filhos e acabou que com a venda da empresa eu vi que isso poderia ser realidade, né? Então, depois de um ano, eu acabei fiquei um ano fora, fiquei 4 meses na Alemanha, mais 6 meses nos Estados Unidos e realmente vivendo uma vida que eu nunca tinha vivido, né? De dona de casa, de acompanhar, levar minha filha para a escola, buscar, cozinhar, né? Cuidar da casa e realmente tirar um tempo assim de descanso até para a mente, né? E foi maravilhoso. Nossa, foi um ano assim incrível, né? Que eu pude realmente curtir, se reconectar com a família, né? Exatamente. E acho que poder voltar também, até pensar, né? O que eu ia fazer, porque realmente depois que a gente vendeu, eu sabia que eu ia continuar com as lojas, porque já estava até isso também contratualmente, né, que eu teria de ficar mais uns anos com a loja, mas eu não sabia muito bem que caminho seguir. E quando eu voltei, aliás, um ano antes de eu ir, foi a época que o Temer assumiu a presidência, né? E antes de ir, até você participou aí desse processo, né, que nós tivemos, eu vi o Flávio Rocha, né, na época que ele ia sair candidato à presidência, isso lá acho que foi 2018. Para o nosso ouvinte entender, o Flávio Rocha é o dono das Riachuelo, né, um dos donos, né, exatamente, o CEO, né, é o CEO da Riachuelo. Das lojas Riachuelo. E sempre foi um empresário que eu admirei muito, e quando eu vi que ele estava fazendo palestras, né, fora do estado de São Paulo, eu logo consegui um contato, liguei para uma amiga minha, que é muito próxima a ele, e conseguimos viabilizar a vinda dele para Goiânia. E nessa vinda, organizamos aí
palestras, entrevistas, presenças aí na... A gente fez isso junto, na verdade. Foi uma parceria muito legal, né? Foi até quando a foi gente se conheceu mesmo, né? Exatamente. E aí, com o Flávio Rocha aqui, na palestra final dele, ele falou sobre o empresário moita, né? Aquele empresário que está sempre ali escondido, está meio que debaixo da mesa, ele vive reclamando, né? Vive criticando o governo, as propostas, a economia, mas na verdade ele não faz nada para participar mais da política, participar das associações, e ele está sempre só imerso dentro do seu próprio negócio. E ali sentado reclamando. E assim, a carapuça serviu para mim, assim, perfeitamente, né? Como uma luva. Então eu falei, gente, eu sou exatamente esse empresário aí que ele está falando, eu sou empresária moita. Eu nunca fiz nada pelo meu segmento, eu sempre vivenciei toda a burocracia que é empreender, todas as dificuldades do dia a dia do empreendedor, mas também nunca fiz nada para mudar isso. Nunca participei de nada, eu na época, vamos falar assim, eu mal sabia o nome do governador e do presidente. Então, não gostava de política, não lia sobre política, achava, não, aquele negócio político a gente quer deixar do lado de lá, né? Não fazia parte da nossa vida. E foi aí que eu comecei a entender o quanto a política, o poder público interfere no dia a dia das empresas, no dia a dia de quem empreende. E não adianta ficar só reclamando, a gente tem que participar também. E aí foi o primeiro estalo, assim, de falar, não, eu quero conhecer melhor desse assunto, né? Quero saber se existe alguma forma de eu poder participar, auxiliar, ajudar a mudar esse panorama aí que sempre, a vida inteira me atrapalhou, né? Principalmente se tratando de burocracia, né? E com isso, eu acabei procurando o meu sindicato, que eu com, na época, 25 anos de varejo, nunca tinha ido ao Sindilojas, que era o sindicato que me representava. E foi aí meu primeiro contato, né, com as instituições, isso até antes de eu viajar, e fui entender como é que era feita uma CCT, né, entender... CCT é uma Convenção Coletiva do Trabalho. Que é quando o Sindicato dos Trabalhadores senta junto com o Sindicato dos Empregadores e eles decidem quais são as regras que vão ser seguidas por um determinado período de tempo, né? Exatamente. E até teve a reforma trabalhista do Temer que deu muito poder, né, para essas chamadas CCTs, porque ele deu para essa CCT um poder de lei, né, entre as partes, assim, quase como um poder de criar uma lei, o que criou, obviamente, muitas coisas para os comércios, para as lojas, para a indústria, que, enfim, né, acabou te despertando para isso, né? Exatamente. O Temer, com a reforma trabalhista, eu fiquei muito animada com a reforma, e aí fui procurar entender o que era. Eu me vi que eu era totalmente leiga nos assuntos que se relacionavam diretamente à minha empresa, e eu não tinha participação nenhuma, e eu não sabia nem como é que, por exemplo, eu acreditava que a Convenção Coletiva de Trabalho era uma lei que era feita só pelo sindicato dos trabalhadores. Eu não sabia que o sindicato laboral interferia nisso, que isso era que a Convenção Coletiva de Trabalho era um acordo entre os dois sindicatos. E quando eu vi isso, falei, não, peraí, aqui eu posso, né, passar minha experiência através do meu sindicato, fazer solicitações, né, mostrar onde está errado, onde pode melhorar, o que na prática isso interfere positivamente ou negativamente na vida das empresas. E foi aí que eu me despertei. E, ao mesmo tempo, quando nós fomos até juntos, né, Mioto, lá na CIEG, pedi a sala da CIEG para a realização da palestra do Flávio, e também na CIEG, logo, na época era o Euclides, depois foi o Rubens. E aí minha vinda, então assim, eu tive esse primeiro contato com o Sindilojas, viajei, e quando eu estava nos Estados Unidos, eu recebi um telefonema do hoje atual presidente da CIEG, Rubens Filetti, que é uma pessoa assim que eu tenho uma admiração enorme, né, que hoje é uma inspiração para mim, aprendo todos os dias com ele. E aí me fez esse convite, assim, que
Eu na hora nem entendi o porquê, falei, mas né, eu não entendo nada. Diretora, né? Para eu vir fazer a composição na chapa dele. Hoje você é vice-presidente. Hoje eu sou vice-presidente, né? Nós acabamos de ser, a diretoria acabou de passar por eleições, né? A CIEG foi reeleito, né? Exatamente, o Rubens Filetti foi reeleito e hoje eu sou vice-presidente da CIEG. Mas esse convite, ele veio no início até, assim, fiquei meio assustada, achei que não... Eu falei, mas eu não entendo, nunca participei, porque na verdade eu nunca tinha participado de absolutamente nada. Eu nunca tinha entrado dentro de uma associação, eu nunca tinha entrado dentro de um sindicato. Eu nem sabia muito bem qual era o papel deles na sociedade e na vida econômica. E hoje eu entendo a importância, né? E isso deu um significado, assim, eu acho que até para a minha trajetória, né? Importante de saber que aquilo tudo que eu vivi, né, na indústria, no comércio, eu posso trazer e auxiliar outras pessoas para não ser aquele empresariado, aquele empresário tão solitário como eu e minha irmã fomos, né? Porque o interessante assim, você sabe na própria pele a dor e a alegria de empreender num país como o nosso. E acabou que isso te deu toda a autoridade para você poder agora, do lado de associação comercial, você também é vice-presidente do Cindy Lojas, você está como diretora da Federação do Comércio, né? Você também faz parte da diretoria da Associação dos Lojistas do Flamboyant. Então eu vejo assim que toda essa experiência que você acumulou, que você viu ali na prática, né? O que é uma lei trabalhista, o que é uma burocracia que impede às vezes as empresas de terem mais força, de crescerem mais, até de pagar melhores salários, né? Porque hoje para você pagar um bom salário para um empregado, é tanta obrigação que acaba que não compensa financeiramente, né? E agora você pode estar do lado de cá. Fica muito mais nos impostos e o trabalhador recebe pouco porque quase que o dobro o empresário tem que pagar. O governo é o sócio majoritário de todas as empresas, de todos os trabalhadores do Brasil, né? O governo abocanha a maior parte, né, do faturamento da empresa através dos impostos, do ICMS, e também tira muito, né, do trabalhador porque as cargas tributárias, né, a carga trabalhista é enorme. Né? E então assim hoje a gente foi aprendendo, entendendo, né? Hoje eu também estou junto com o Marcelo Baiocchi na FEComércio. E assim, Juliana, todo dia aquela expressão, né, matando um leão por dia, escutando, tentando trazer soluções para os empreendedores, para o comércio, para o varejo. E hoje eu tenho meu tempo dedicado, praticamente 50% do meu tempo é dedicado às instituições das quais eu participo. Entendi. Inclusive eu vi que você estava essa semana numa audiência pública, né? Parece os horários de abertura do comércio, que eu me lembro que foi inclusive uma das brigas que a gente viu se desenvolvendo aí, né, nas entidades empresariais, que é o comércio poder ter liberdade de abrir a hora que ele quer. E aí vocês estão agora nessa pauta também. Sim, não, foi excelente. A gente participou de uma audiência pública na Câmara dos Vereadores. Na Câmara, né, dos Vereadores, para discutir uma emenda do vereador Welton Lemos. O vereador, queria até parabenizar o vereador aí pela atitude. Fiquei muito bem impressionada com ele e com o projeto dele, né? Você falou a palavra-chave, Juliano, liberdade. O que o empresário precisa é liberdade para empreender, para gerar emprego, para gerar renda, para fazer. Eu acho que isso que a gente busca. E essa emenda, ela propõe aí o Código de Postura da cidade de Goiânia. Olha, eu não sei se vou errar o número, mas é alguma coisa em termos de 20, 30 anos. Eu acho que se não me engano, são 30 anos, que não tem nenhuma alteração. Você imagina um código de uma cidade ficar 30 anos. O que o mundo mudou nesses 30 anos? O que Goiânia mudou, O que Goiânia, né, mudou? Eu sou de Brasília, eu me mudei para cá mais ou menos aí esse tempo, um pouco mais. E aqui eu lembro, por exemplo, que tinha bairros aqui de Goiânia que hoje são
tem prédio, tem tudo, tinha rua de chão ainda. Então, assim, de lá para cá, Goiânia cresceu absurdamente, o comércio se desenvolveu. E ainda essa lei, ela proíbe a Ela abertura. limita, né? Então, por segmento, ela limita a abertura. Os horários de abertura, né? Então, ela permite que o shopping fique aberto até às 10 horas. Mas, por exemplo, o comércio de rua, ele tem um limite de horário para 20 horas. No sábado, ele só pode abrir até, se não me engano, 14 horas. Então, ele limita. E cada segmento tem uma limitação de horário. Então, por exemplo, a empresa quer ficar aberta até a noite inteira, 24 horas, não pode. Não pode. Por exemplo, em São Paulo, mas assim, nos grandes centros, em muitos lugares do Brasil, isso já é livre. São Paulo, Rio Grande do Sul. Tem alguns estados que isso já acontece há muito tempo. Vou citar um exemplo. Meu filho faz faculdade em São Paulo. Ele faz à noite. Sai da faculdade às 11. Então, assim, ele não acorda tão cedo, mas ele vai dormir muito tarde. Quando ele sai da faculdade, ele está ali pilhado, né? E o que ele quer? Porque ele quer fazer academia. Então, ele vai para a academia às 11, 11h30, fica lá na academia até meia-noite e meia, 1h. Em São Paulo é permitido, aqui não, aqui a academia tem que fechar. Então, quem deve determinar o horário de abertura é o próprio comerciante, porque ele não vai abrir para ter prejuízo. Se ele abrir é porque tem a demanda de um público que e isso quer consumir. É importante porque a empresa abrindo mais tempo, ela contrata mais pessoas, ela gera mais impostos, inclusive, né? Porque ela vai estar produzindo, vendendo. E todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Não tem... Eu acho que o benefício social é interessantíssimo, porque quando a empresa amplia os seus horários de trabalho, ela tem que fazer 2 turnos. Ela tem que fazer, de repente, 3 turnos. E isso, com certeza, seria um fator de geração enorme de empregos. Porque o que acontece hoje? Hoje a maior concorrência do comércio são as plataformas online, né? O e-commerce. Por que o e-commerce é bom? Porque, de repente, as pessoas compram no e-commerce. Porque ela não tem horário, ela chega em casa, se ela quiser abrir lá o aplicativo. Eu abro o aplicativo e compro. Porque as pessoas todas hoje, o tempo das pessoas é muito limitado, né? Todo mundo trabalha muito, corre muito durante o dia, e aquele consumidor que trabalha o dia inteiro, que tem o recurso para consumir, de repente ele está utilizando esse recurso numa plataforma online, por essa liberdade de horário, um dinheiro que está indo para outros estados. Então, o estado de Goiás está perdendo também a arrecadação de impostos a partir do momento que o consumidor do estado de Goiás está comprando em outros estados pela plataforma online. Entendi. Então, os hábitos das pessoas, ele mudou muito nos últimos anos, né? As pessoas querem facilidade, ela quer comprar na hora que ela sente o desejo, na hora que ela tem tempo. E a cidade de Goiânia, ela limita isso. E por isso que eu acho que esse projeto, essa emenda, é muito salutar, né? A gente vai fazer um trabalho aí junto da FEComércio, da CIEG, para que ela realmente seja aprovada, tentar convencer os nossos vereadores de que é um projeto... benefício para todos, exatamente. Né? É necessário que isso ocorra, que seja aprovada essa emenda aí do vereador, o Elton. Muito bom. A gente já está partindo já para o finalzinho do nosso programa. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos acompanhando aí, seja pelo YouTube ou nos ouvindo na rádio, um recado de esperança. O Brasil é um país grande, a gente passa por muita dificuldade, mas às vezes a pessoa está desanimada e ela vale a pena ainda investir e desenvolver alguma coisa aqui no Brasil? Com certeza, Juliano. Eu acho que o empreendedorismo, ele dá valor, né, às pessoas, à sociedade. Existe um fator de gratificação pessoal também muito grande, né? A pessoa que empreende, ela é mais feliz, né? Porque ela vê construindo o seu próprio negócio, dá um grau de satisfação muito, muito bom. Nós já passamos por inúmeras crises no Brasil. Vivenciamos aí plano Collor, confisco de dinheiro, hiperinflação, Dilma, né? Nós passamos por tantas dificuldades e a indústria, o comércio, o agro, está tudo aí pungente, né? Pulsando.
Existem muitas oportunidades, né, no Brasil. A mensagem que eu tenho é para não desistir. A gente não pode desistir do nosso país, a gente não pode desistir do nosso povo. Nós não podemos desistir do Brasil. E uma das formas de não desistir do Brasil é justamente estar inserido no mercado de trabalho, estar gerando riqueza para si e para o próximo. E um outro conselho é que se aproxime das instituições, porque elas podem auxiliar muito aquelas pessoas que querem empreender, né? A CIEG, o Sindloja, a FEComércio, elas são instituições que estão com as portas abertas para que o pequeno, médio, grande empresário possa ir lá, peça ajuda, né? Existem muitas pessoas, muitos empresários que estão nessas gestões justamente para dar esse aconselhamento, auxiliar para que o negócio flua e você atinja o sucesso almejado. Muito obrigado, Marisa Carneiro, pela sua presença aqui no nosso programa. Foi muito bom o bate-papo. Tenho certeza que a gente poderia ficar aqui mais outras 40 minutos, 2 horas aqui falando sobre temas interessantes. Tem muita coisa, né, hoje acontecendo no Brasil e no mundo. Você que nos acompanhou até aqui, se você está no YouTube, vai lá dar uma curtida no nosso canal, segue a Rádio Vinha nas redes sociais, compartilha e comenta, porque você aumenta o alcance da nossa programação. Deus abençoe a todos e até o próximo Negócios de Valor.